professor, a gente vai fazer agora a demonstração aqui com o aplicativo Implot para a parábola da função quadrática. E a gente percebe, inicialmente a gente vai fazer aqui a variação do coeficiente de A. O coeficiente de A, a gente primeiro vai adotar um valor positivo para ele, e a gente nota que o gráfico demonstra claramente para o aluno que a concavidade fica voltada para cima, quando esse valor é positivo. Quando nós aumentamos o valor do coeficiente, a gente percebe que a concavidade ela vai se fechando. E do contrário, quando nós diminuímos o valor, nós percebemos que essa concavidade ela vai aumentando, a amplitude da concavidade vai aumentando, até que ela se aproxima do zero. Quando ela se aproxima do zero, na verdade, quando A vira zero, o gráfico da função quadrática ele acaba se transformando num gráfico de função afim e vira uma reta. Isso aí também fica claro para o aluno. E quando o coeficiente A assume valores negativos, o aluno percebe que a concavidade fica inicialmente voltada para baixo e quanto mais o valor do coeficiente diminuir, mais próximo, né, acontece o afunilamento da concavidade em direção, né, se fechando em torno do eixo vertical do eixo Y. Então, essa variação do gráfico ela fica bem clara. Se nós passarmos a variar o valor do coeficiente B, nós notamos que acontece. Então, a gente percebe que variando o coeficiente B, acontece um deslocamento do vértice da parábola. E a gente percebe que os pontos, né, toda a parábola, todos os pontos de intersecção que formam a parábola, eles vão passando pelo cruzamento do eixo X com o eixo Y. Então, o vértice da parábola, ele começa a se deslocar, realizando um movimento parabólico, até com valores negativos, né? Com os valores negativos, ele faz um movimento parabólico para a direita, e se o valor de B for positivo, haverá o deslocamento para a esquerda, obedecendo esse movimento parabólico. Quando nós fazemos a variação do nosso gráfico em relação ao coeficiente C, nós percebemos que o vértice da parábola ele irá realizar um movimento vertical. Se o valor de C é negativo, o gráfico se desloca para o sentido negativo de Y, o vértice do gráfico. Se o valor de C for positivo, haverá o deslocamento para o sentido positivo do eixo de Y. Bom, fazendo agora a variação do valor do ponto, né, o valor D, o coeficiente que o valor corrente aqui que o Implot classifica como valor corrente de D, a parábola, se aumentarmos o valor desse coeficiente, nós iremos perceber o ponto de intersecção entre as coordenadas do eixo cartesiano, que fica claramente demonstrado aqui. Para cada valor, né, para cada valor de x, haverá um valor correspondente no eixo de y. Então, a visualização fica muito clara para o aluno a partir dessa demonstração. Bom, professora, agora a gente vai fazer a demonstração com o Implot da esfera no eixo cartesiano. Inicialmente, farei a alteração do valor corrente de A, assim chamado pelo aplicativo Implot. E nós percebemos que ao aumentar esse valor, a gente percebe que com os coeficientes em zero, o centro da circunferência coincide com o cruzamento do eixo x e y. Então,
A partir do momento que a gente começa a aumentar o valor corrente de A, quando ele adquire valores positivos, acontece um deslocamento da circunferência para o lado direito. O centro da circunferência, ele começa a se deslocar em cima do eixo de x. Se do contrário, nós diminuímos o valor e ele assumir valores negativos, o gráfico ele começará a se deslocar para o lado esquerdo, né? Na verdade, a gente vai diminuindo o valor do coeficiente e ele começa a andar pelo lado esquerdo até que, quando atinge o valor negativo, ele passa a se deslocar em cima do eixo de x na sua porção negativa. Se nós fizermos a alteração dessa feita do valor corrente de B, haverá deslocamento da circunferência na direção vertical, por cima do eixo Y. Se do contrário o valor diminui e atinge valores negativos, o gráfico, ou melhor, a esfera, ela passa a se deslocar, seu centro passa a se deslocar em cima do eixo de Y na porção negativa. Nós podemos fazer aqui a variação conjunta dos coeficientes, né, retirando aqui o centro da circunferência dos eixos, e podemos fazer o deslocamento de cima para baixo, baixo para cima, direita, esquerda. E essa variação dos coeficientes fica muito clara para o aluno, de uma maneira bastante didática, bem diferente, né, dos momentos em sala de aula, onde normalmente ele trabalha com desenho geométrico e apenas papel, lápis e régua, né, e também o compasso. A visualização aqui ela fica mais dinâmica. E percebemos também que o aluno percebe claramente que quando ele aumenta o raio da circunferência, ele percebe que com o aumento do raio acontece o aumento da superfície, né? Da superfície aqui da circunferência, e também percebe que o comprimento da circunferência aumenta, e também a área, né? A área superficial, ela também sofre uma ampliação. Então esse é o nosso estudo, é o estudo que nós desenvolvemos, né? E a gente percebe o aumento, né? O aumento do raio aumenta a circunferência, a diminuição do raio diminui a circunferência, até que chega em zero, a circunferência desaparece, né? Bom, essa aqui é a nossa demonstração para a circunferência e para a parábola, no caso para a esfera, né? Essa é a nossa demonstração da montagem da parábola e da esfera no aplicativo Wimplot. A gente queria fazer uma observação aqui no final, que nós não conseguimos desenhar a esfera, a gente não conseguiu desenhar a esfera no Wimplot sem essa reta azulada que aqui se encontra, certo? A gente não conseguiu desenhar. Então a única forma que a gente conseguiu foi com essa reta aí, que mostra justamente o deslocamento do centro da circunferência. Não conseguimos desenhar sem o uso dessa reta azul.